Episódio 2. Por que o cordeiro? Naquela noite, ninguém perguntou se era justo. Mas talvez você esteja perguntando agora. Por que um cordeiro, inocente, precisou morrer, para que outras pessoas pudessem viver? Se você parar para pensar, isso parece estranho. Até injusto. Afinal, o cordeiro não fez nada de errado. Ele não tinha culpa, não tinha erro, não tinha escolha. E mesmo assim, ele foi escolhido. A história continua exatamente de onde paramos. Um povo prestes a ser libertado, uma noite decisiva se aproximando, e uma instrução que parecia difícil de entender. Cada família deveria separar um cordeiro. Mas não podia ser qualquer cordeiro. Ele precisava ser perfeito, sem defeito, sem falha, sem marca, um cordeiro inocente. Agora imagina a cena: uma família escolhendo aquele animal. Talvez uma criança segurando o cordeirinho no colo, cuidando dele, alimentando, criando um vínculo. Talvez até dando um nome. Não era apenas um animal qualquer. Era algo próximo, algo presente, algo vivo. E então, chega a noite. A mesma noite que traria libertação, também exigiria algo difícil. Aquele cordeiro seria entregue. Silêncio. Porque aqui a história muda de tom. Até então, tudo falava sobre sair da escravidão, sobre esperança, sobre liberdade. Mas agora, aparece um preço. Algo precisava acontecer para que aquela libertação fosse possível. E esse é o ponto que muita gente não entende. Aquela noite não era só sobre sair do Egito. Era sobre algo mais profundo. Era sobre o problema que ninguém conseguia resolver sozinho. Erro, culpa, distância de Deus. Coisas que não aparecem por fora, mas que existem por dentro. E é por isso que o cordeiro precisava ser perfeito. Porque ele não representava apenas um animal. Ele representava alguém que não tinha culpa, ocupando o lugar de quem tinha. Um inocente, no lugar do culpado. Pode parecer difícil de aceitar. Mas era exatamente isso. Alguém precisava morrer, para que outros pudessem viver. E talvez a pergunta continue aí dentro. Mas por que Deus faria isso? A resposta não é simples, mas é profunda. Porque o problema não era só físico. Não era só sobre escravidão no Egito. Era sobre uma escravidão que vai além, que prende o coração. E naquela noite, Deus estava mostrando algo. Não apenas libertando um povo, mas ensinando um caminho que ainda não estava completo. Porque aquele cordeiro não era o fim da história. Era um sinal, um anúncio. Uma preparação, como se estivesse dizendo: um dia, algo maior vai acontecer. Um dia, alguém virá. Alguém que também seria perfeito. Sem erro, sem culpa, sem falha. Mas dessa vez, não seria um animal. Seria uma pessoa, Jesus Cristo. E é aqui que tudo começa a se conectar. O cordeiro daquela noite não era apenas sobre aquele momento. Ele apontava para algo muito maior. Algo que mudaria não só a história de um povo, mas a história de toda a humanidade. Porque a Páscoa, desde o começo, nunca foi só sobre o passado. Ela sempre esteve apontando para o futuro. Para um sacrifício definitivo. Para uma libertação completa. E talvez você ainda esteja pensando: isso tudo é muito distante de mim. Mas não é, porque todos nós, em algum momento, lidamos com aquilo que nos prende por dentro. Culpa, medo, falhas, erros. E a pergunta continua sendo a mesma. Existe um caminho? Existe uma saída? A história da Páscoa começa a responder isso aqui. Mas ainda não termina. Porque no próximo episódio, a gente vai chegar em um dos momentos mais marcantes de toda essa história. O sangue, na porta. E por que ele era o sinal. E quando você entender isso, tudo começa a fazer ainda mais sentido. Porque a história da Páscoa não está só sendo contada. Ela está sendo revelada. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes unto the Father except through me. Go and teach
preach all people my gospel. I am with you always until the end of the world.